Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Quão perfeito, então, é a sétima trombeta e o sétimo selo. Ouvintes, a festa das trombetas, como sempre afirmamos, uma das grandes mensagens do profeta de Deus para esta era. Traduz este assunto não por um pensamento próprio de um homem estudioso, um pensador, um especulador do Apocalipse. Não. Um homem que, quando menos estava esperando, Deus vinha a ele para falar de coisas que os estudiosos têm estudado há séculos, formando matérias e matérias controvertidas. Aí vem ele com a verdadeira revelação de tais e tais matérias. Como, por exemplo, as 7 trombetas e os 7 selos. E ele está mostrando nesta mensagem que isto está perfeitamente juntos na perseguição dos judeus e em todo cumprimento com os gentios. Em Apocalipse 9, verso 13, sob a 6ª trombeta, Apocalipse 9, 13. Sob a 6ª trombeta, haviam 200.000 cavaleiros no mundo. Mas ali, eles estavam no rio Eufrates, porque eles não estavam no mundo, aliás. Em todo o mundo não haviam tais cavaleiros. Dá a entender de homens montados a cavalo. Então o profeta pede bastante atenção nisso, porque não eram cavalos naturais. Eles soltavam fogo e eles tinham peitorais de jaspe e tinham caudas. E, finalmente, no final das caudas, aquilo parecia com serpentes. A cabeça de cada cavalo daquele era como de cobra, e em sua ponta havia um ferrão. Eram cavalos espirituais. Então, demônios espirituais, cavalos de guerra, que foram presos no Eufrates por todos estes anos. Demônios espirituais. O que era isto?
A mensagem nos mostra a revelação junto à história, não a interpretação junto à história, mas a história e a revelação. Isto era o velho Império Romano sendo despertado e a perseguição dos judeus. Ela estava atrás de tudo isto. Eles estavam presos aproximadamente por 2000 anos no rio Eufrates. Não podiam atravessar para a promessa, para onde Deus operava através da liberdade. Então, uma seita religiosa que estava tentando sempre penetrar, dominar, isto quer dizer, exercer um domínio que veio a se expressar através de forças malignas, demônios com sede de sangue, sangue de cristãos e sangue de judeus. Isto forma um paralelo, porque se temos a história do Holocausto dos judeus, nós temos também o Holocausto dos cristãos, 68 milhões de cristãos. Eufrates, vocês sabem, o Eufrates veio através do Éden, mas eles estavam presos ali. 200 mil demônios de perseguição. Eles tinham sede de sangue. E observe o que acontece sob a sexta trombeta. Foram soltos sobre os judeus. Então veio a perseguição dos judeus. Demônios completamente sobrenaturais. Usando homens como Hitler, Stalin, Mussolini, aproximadamente, depois de aproximadamente 2000 anos, eles foram soltos para cumprir essa sentença maligna que os judeus chamaram sobre si por terem sido cegados. Você diz, mas esses são os romanos. Aliás, outros dizem, esses não são os romanos. E quando se fala de atrocidades e atrocidades, só pensam na Roma pagã. O profeta afirma, é o mesmo Espírito que fez as mesmas coisas, o mesmo Espírito, os mesmos demônios que fez isto com os judeus, fez as mesmas coisas aos cristãos nos dias da velha Roma pagã. Agora, observe o Israel natural e o Israel espiritual. Enquanto nós podemos ver as coisas em relação ao passado, ao presente e ao futuro. Porque há muitos que só conseguem ver o passado e às vezes o presente. E dão mesmo até glórias a Deus
e se rejubilam, e às vezes se entusiasmam, se estimulam com aquilo que foi passado, a fé expressada, revelada no passado e no presente, mas nunca pode ver o futuro. E o que forma o futuro é o passado. O que traz o futuro é o passado. O que formou o hoje foi o ontem. Amanhã, o hoje é passado. O hoje esteve no futuro. Agora ele está no presente e amanhã ele está no passado. É bem como o homem. Você está gozando de juventude hoje? Mas guarde isso. Amanhã não é assim. Não poderá ser assim. O seu hoje traz o seu futuro para o passado. O seu presente para o passado. Porque isto não para. O relógio não para. E troca-se de calendários e calendários, e vai assim, e todas as vezes que se comemora um aniversário, está comemorando um ano mais próximo do futuro, do outro lado. Então, tanto os judeus quanto os gentios sofreram coisas no passado que dão lugar a cumprimentos do presente e do futuro. A Igreja de Jesus Cristo hoje não sofre nada da que a Igreja do passado sofreu. Ela não está sendo levada às arenas, às fogueiras, aos leões. Ela está amparada pelas leis. Mas, meus irmãos, o povo de Deus está dentro de uma arena terrível. Ela é fria, ela é psicológica, ela é de direitos humanos. É a era governada por crianças e mulheres, os filhos governando os pais. Somente uma mensagem de profeta que pode mostrar isto à luz dos acontecimentos. É era de domínio feminino. Isso significa uma coisa pior do que leão, arena, porque ali o crente selava logo o seu testemunho de uma forma definida. Ali ele não estava sentado em lugares onde haviam astutas ciladas do diabo para lhes enganar. Não havia engano. Se não negasse a Jesus, então morria. Agora tudo é diferente. É circunstancial. É um comprometimento de sentimentos, de direitos. Mas, na verdade, o profeta está mostrando que tanto
as trombetas quanto os selos têm sido abertos, as trombetas têm sido soadas e os acontecimentos testificam que isto é a verdade e a frieza, a indiferença para o que tem acontecido, a naturalidade do pecado, da injustiça, nós temos de lembrar que o mundo está cheio de justos, como Ló, mas lembrarmos também que na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, não existe o nome de Ló. Pela fé, Ló escolheu Sodoma. Pela fé, Ló saiu de Sodoma arrastado pelos anjos. Pela fé, Ló não olhou para sua mulher, que se transformou em estátua de sal. Pela fé, Ló gerou 2 filhos com suas próprias filhas. Você não encontra isso em Hebreus 11. Você encontra pela fé Abraão. Encontra pela fé você, em nome de Jesus Cristo. Amém.